Começando agora mais um Lude Sem Filtro, e nós vamos começar esse episódio, gente, de uma forma bem diferente, porque o meu convidado de hoje, eu sou assim, literalmente fã dele. Pessoa culta, assim, que eu não posso nem descrever de tanto carinho que eu tenho por ele. E vou começar de uma forma diferente, como eu falei com vocês, mas cantando. E eu sou ótima, gente, na cantoria. Oh, Minas Gerais! Oh, Minas Gerais! Não vou cantar não, senão eu vou perder minha audiência inteira, gente. Essa canção, que teve a letra feita pelo compositor mineiro José Duduca de Moraes e ganhou popularidade pelo Brasil afora, essa letra retrata bem o que Minas Gerais causa nas pessoas. Minas é inesquecível. Minas é irresistível e é apaixonante. E hoje o Lude Sem Filtro é em homenagem a essa temática que não tem fim, Minas Gerais. O nosso convidado entende muito dessa mineiridade apaixonante. Ele é secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, é mineiro, respira cultura e turismo e está aqui conosco para fazer você aprender ainda mais sobre tudo isso. Leônidas Oliveira, que prazer, Leônidas, te receber aqui. Eu tô até emocionada, gente, vocês me desculpem, mas o cara é foda. Você que é um exemplo, Lude, minha amiga, minha irmã de tanto tempo e de tantas coisas que passamos juntos, a emoção e a alegria é minha também. No entanto, você disse aqui, ela disse antes de nós começarmos o podcast, que aqui é uma conversa de boteco, só que a minha taça tá vazia. Nossa senhora, aí não pode não. Eu acho que seria interessante Deselegante deixar um secretário sem um pouquinho, né, gente, de espumante. É isso. Muito bem. Bom, obrigado pelas palavras, Lude. Imagina, querida. Eu queria saber, porque o Leônidas, gente, ele respira cultura e turismo. Eu queria saber essa trajetória sua. Como que você chegou aqui? Porque você é do interior de Minas, Sim. né? Você é de onde? Eu sou de São Gotardo e esses dias nascido na cidade, mas meu pai tinha uma fazenda, então minha mãe me teve na cidade e nós voltamos para a fazenda. E eu estava lembrando na semana passada que eu fui no encontro mundial do café em São Paulo, que a lembrança mais antiga e terna da minha infância são duas. Eu brincando na areia, porque tinha um povoado perto e tinha areia, um areal às ruas, e numa lavoura de café, porque meu pai plantava café. Que Então, graça. do interior, né, totalmente como um bom mineiro, né, assim, dentro da simplicidade, que o interior traz pra gente. E aí depois, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir, obviamente, que é uma história de vida. Depois meu pai é muito visionário, é uma pessoa realmente fora da caixa, fora do seu tempo. Tanto é que quando a minha irmã fez, a quinta série, não tinha no povoado, ela mandou ela para São Paulo para estudar. Depois ela morou lá um ano, ela não quis morar mais, meu pai comprou uma casa na cidade para a gente estudar, depois eu fui para estudar também. E aí, quando eu fui para o seminário, aos 17 anos, fiquei 4 anos no seminário, fiz filosofia. É isso que eu queria saber qual que era a sua formação. Esse cara, gente, é até difícil falar quanto. Fala aí um pouquinho, Leônidas, porque Bom, eu formação, os cursos que você já fez. sim. Bom, no seminário nós estudamos as humanidades, né, além da Uhum. teologia e também as outras matérias, estudamos muito. Eu acho que foi ali, Lúdio, no seminário, que eu realmente tive ou obtive um método ou treinamento de estudar e da leitura. Depois do seminário eu saio para a Universidade Católica para fazer arquitetura, terminei o curso de arquitetura 5 anos, aí eu fui para Espanha fazer doutorado e consequentemente eu entrei no doutorado primeiro do que no mestrado. E aí no mestrado apareceu no meio do caminho um mestrado em restauração do patrimônio histórico e arquitetônico, que era com a Universidade de Alcalá, na Espanha, e também com a Universidade Gregoriana de Roma,
onde eu tive a oportunidade de estagiar e estudar também restauração do patrimônio histórico e depois termino, obviamente, o mestrado, termino meu doutorado e, enfim, e isso foi fruto, essa ida para mim para a Europa foram 6 anos, 5 anos e meio até a defesa. Eu ganhei uma bolsa de estudos, eu acho que é uma das coisas mais importantes que teve na minha vida, da Fundação Carolina, que eram 180.000 pessoas concorrendo e eu ganhei em primeiro Que lugar na área de cultura. isso! Gente do céu, olha como é que Minas ganhou, gente. Olha quem é o nosso secretário. E aí Impressionante. essa bolsa eram, 1.800 euros no ano de 2003 e eu tinha que fazer 950 horas do mestrado em restauração e mais 550 horas de estudos altos, a bolsa chamava Altos Estudos Europeus da Cultura. E aí eu tive que passar por vários países, fazendo 550 horas, entendendo, compreendendo a gestão cultural e, sobretudo, a cultura, né, na sua Hum. forma primária, né, de Uhum. conceitual. E me conta como que esse convite para ser secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais chegou até você? Me conta como que foi essa história. Eu acabava de voltar do Rio de Janeiro, eu fui diretor executivo da Fundação Nacional de Arte, a Funarte, e estava em casa, e eu me lembro que eu vim a pandemia foi no dia 17 de março. Uhum. Foi decretada no Brasil inteiro. E Nó. depois, março, eu fiquei ainda no Rio um pouquinho, depois eu vim abril, e no dia 28 de abril começou o convite aparece, né, Lu, é uma Nossa. sondagem, né, É, eles então vão vamos assim, ele sondando. aceitaria, você aceitaria? Aí veio um falar, outro veio falar, até que o vice-governador Paulo Brandt e o governador Romeu Zema me convidaram para a cidade administrativa, me senti muito honrado disso, e lá na cidade administrativa os 2 juntos fizeram o convite. Que você plantou, que você colheu, é a sua história que fez você ser convidado e por estar sendo essa pessoa, esse secretário maravilhoso que Minas nunca viu, gente. Minas nunca viu um secretário que trabalha tanto como ele, né. E Minas é o segundo estado mais procurado por turistas e teve aumento de quase 40% no volume das atividades turísticas de 2021 para 2022. Quais ações que promoveram esse crescimento? Ô Lud, eu acho que, hoje nós estamos crescendo o dobro do PIB nacional em turismo, né, o dobro da média nacional. Isso nós estamos crescendo há 14 meses, acima da média. Mas, eu acredito que o grande passo de todo o projeto é compartilhar com as pessoas. Você faz propostas, ou seja, propõe uma ideia de possibilidade de crescimento, daquele trabalho que você faz. Mas o envolvimento das pessoas, e no caso eu devo muito aos circuitos turísticos de Minas Gerais, nós somos 44 circuitos turísticos, e aos gestores municipais de cultura e turismo, consequentemente com seus prefeitos. Prova disso é que no primeiro encontro de gestores, nós nos reunimos mais de 400 gestores, no segundo 600, no terceiro 800 e agora no último esse ano 1.200 gestores de Minas Gerais inteiro, todos os municípios estavam presentes. Então, uma ideia foi, assimilada, no entanto, assim, muito trabalho, porque quando estava na pandemia, nós viajávamos em média no carro, a minha equipe, 10.000 quilômetros por mês, visitando os municípios, os prefeitos e envolvendo, dando formação, uma espécie de consultoria Uhum. de como que nós deveríamos trabalhar e tendo o tema, que eu acho que isso foi o grande gatilho, da mineiridade como tema central. E a mineiridade somos todos nós. Claro, claro, depois eu vou entrar nesse assunto. E quais são, assim, os planos do turismo e da cultura de Minas para os próximos meses e anos? Olha, agora é o momento onde a minha equipe, nós estamos, bem concentrados no planejamento dos próximos anos. Vamos lançar o programa de turismo proximamente,
um novo programa, porque nós fizemos para a pandemia o Reviva Turismo, que foi responsável por esse grande movimento. Nós colocamos como meta criarmos 100.000 empregos, por exemplo, no ano passado, e criamos 105.000 empregos Nossa, do turismo e da cultura, da economia criativa vinculada ao turismo. Então, agora nós estamos num planejamento, próximos dias, eu posso dizer assim, nos próximos dias, já te dou um spoiler, nós vamos lançar, o programa que vai balizar mais 18 meses, para que no final do ano que vem nós possamos medir as propostas que nós faremos. Para o turismo é muito importante em Minas agora trabalharmos com a infraestrutura. Nós temos problemas nas nossas estradas, então, num acordo com a Secretaria de Infraestrutura, nós vamos reformar aquelas estradas que são importantes para o fluxo de turistas. Nós temos uma outra vertente que é a falta de mão de obra qualificada para trabalhar nos hotéis e nos espaços da cadeia produtiva do turismo. Então, nós vamos fazer um amplo programa com a Secretaria de Desenvolvimento Social de formação, sobretudo para trazer pessoas vulneráveis para ocupar os postos. Lude, o turismo no mundo é aquele que oferece mais empregos no mundo, é a indústria que mais emprega. Imagine só o que é preciso para uma pousada para uma pessoa estar. nó. E quais, assim, os destinos preferidos em Minas? Olha, os Porque destinos tem vários, né. é. Nossa, é até difícil, gente, eu acho que isso tem que ser todos, mas me fala um, assim, que você fala: "Nossa, esse aqui é meu xodó", ou não tem? Não São tem, vários, né? são vários, porque, são múltiplos, são variados, então, assim, é difícil você definir uma Um, forma. né? Nós temos 3 biomas, 853 municípios e mais de 5.000 distritos. Nossa! Então é difícil você definir uma, mas eu poderia colocar por, áreas. O ciclo do ouro nos deixou uma herança barroca, que é patrimônio do mundo, que é surpreendentemente bonito. As cidades que são oriundas desse período da história, que são patrimônio. Vamos lembrar que é Minas o primeiro patrimônio nacional, o primeiro mundial, que é Ouro Preto. E todo esse conjunto, por exemplo, até Paracatu, a Vila do Príncipe, que tem 350 casarões tombados, monumento nacional. E Nossa! aí nós temos Tiradentes na outra vertente, ou seja, no início da 040 e no final da 040, na Estrada Real, cidades de valor barroco, colonial. No Ou nós temos uns sítios maravilhosos, que são, as estâncias hidrominerais, com seus hotéis luxuosos no sul de Minas. É A muito rico Minas Gerais, Gente, eu gente. fui numa eu fui numa cachoeira em Minas Gerais, pasmem, no sul de Minas, onde a 1.142 metros de altitude, eu tomei um banho numa cachoeira a 27 graus Celsius. Hum, Ela sai quente. Ou, não sei se as pessoas não sabem, eu desconhecia até conhecer esse pátria, né, esse grande uhum. nação Minas, em Montezuma, perto da Bahia, existe um parque de águas quentes, também. Já ouviu falar em Gente, Montezuma? não. Já Eu ouviu não. falar em, Delfinópolis? Delfinópolis já. 150 cachoeiras no município. Gente, olha a riqueza de Minas. 150, da canastra. E são Nossa, cachoeiras exuberantes. não é maravilhoso. E o que que é? Você estava falando em mineiridade, o que que é mineiridade? Explica pra gente, pra você, o que que é? Porque para mim, porque acho que É. cada um tem um Cada entendimento, um tem um um entendimento, eu quero sentimento, saber vamos eu quero dizer. saber pra você. Eu acho que a mineiridade, ela é essencialmente esse estado de ser ou de existir que agrega um pertencimento muito grande ao que é da terra, por isso que tudo que vem da terra, a comida, os pratos, a natureza, né, nós temos uma exuberância da água. Então, o nosso contato com a terra, Drummond fala que palavra Minas é uma palavra abissal, ou seja, do abismo da terra. Então, nós somos uma nação mineradora. A terra está no nosso nome, é Minas. E não só a terra das minas, mas a terra que gera uma riqueza de produtos, que tem vinhos de qualidade e que tem uma mandioca originária aí
extrema qualidade, a farinha, que é candidata a patrimônio histórico do estado de Minas Gerais. Então, a terra gera um pertencimento a essa paisagem que é difícil de falar sobre a mineridade, mas vamos pensar então em Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. Eu costumo dizer que a mineridade é aquilo que Drummond trata como palavra abissal e montanha, ou os campos e as veredas que o Guimarães Rosa fala, unidos, 2 aspectos de uma vida num estado de espírito, de ternura, de entendimento da vida muito particular e de afeto. Minas é extremamente afetuosa no receber. Você está me recebendo aqui com uma mesa de comida. É Minas que recebe isso. Eu Minas. nunca fui numa cidade de Minas que eu não recebi uma cesta de comida. É. Minas, as pessoas são bem acolhedoras Então mesmo, é o elas são acolhimento, é é estar verdade. junto. É. É E Minas, é é. mineridade. E mesa posta para mim é família também, né, É, aquela Minas é que muito é família. isso gente, é família, onde que você se reúne? É família, mesa posta, família para mim é isso, Hum. né. Agora, congado, folia de reis, quadrilha, quais são as manifestações culturais que Minas carrega? Minas carrega uma multiplicidade de manifestações culturais que, assim, nós temos as conhecidas, que é o congado, que tem uma exuberância muito grande, mas nós temos uma manifestação cultural que agora é candidata a Patrimônio do Mundo pela Unesco, que é o modo de fazer do queijo O artesanal. queijo artesanal, né, tá Então a assim, cultura é mineira muito é grande. uma grande congregação de várias manifestações diversas e muito originais. Por isso que Minas dá certo no momento contemporâneo do turismo. Gaudí tem uma frase que fala: "Para ser original é voltar às origens". Original é ser origem. Minas é originária. E o que a gente tem para oferecer é essa coisa múltipla. Por exemplo, Lud, só para exercitar um pouquinho dessa multiplicidade de Minas, existe uma manifestação cultural em Paracatu, lembrando de Paracatu novamente, ou da Carvalhada, de Mateus Leme ou outros lugares, mas eu quero fazer uma lembrar essa de Paracatu, que são, homens e mulheres que se vestem com careta, que é caretagem, com umas fitas e dançam em transe 24 horas. Na festa de São João, agora próximo, eles vão dançar. E esse transe mistura, são dos quilombos, mistura uma tradição africana com uma tradição, portuguesa e católica. Tanto é que os caretos, que são parecidos, foram protegidos como Patrimônio do Mundo pela Unesco em Portugal, e 200 e tantos anos depois, só em Paracatu que tem um primo distante. Nossa, gente. 200 anos ficou perdido aí. Então você tem uma diversidade, nossa diversidade, ela realmente ela é muito grande. Cada cidade de Minas é um universo particular. Cada família, eu diria, tem um prato da família. Cada cidade tem o seu modo das suas festas, o seu prato, o seu modo de vida e, consequentemente, tudo isso juntando vira a grande nação Minas Gerais. Nossa, gente. E Minas também guarda um raríssimo patrimônio histórico nas cidades. O que que você acha, como que os mineiros podem ajudar a preservar melhor tudo isso, né, que nós temos? O que que você acha? Porque é meio complicado É isso, não meio é? não, é muito Muito complicado. complicado, porque a gente tem que preservar, né, o que a gente tem de Eu acho que perder o preconceito com relação ao patrimônio histórico. Ainda há um preconceito com relação àquilo que é coisa tombada, protegida, que as pessoas acham que é imutável. Não é. O patrimônio histórico, vamos fazer um paralelo, por exemplo, com a Espanha, onde grande parte do turismo, 40%, é de patrimônio histórico. O PIB da Espanha depende do seu patrimônio histórico. O que a gente vai fazer na França? Todo mundo gosta de ir na França, né, Paris. O que que a gente vai ver lá? é, Patrimônio histórico. é.
O museu, que é o Louvre, se não é. uma coletânea de patrimônio histórico do mundo inteiro? O que são as ruas de Paris, se não esse patrimônio do século XVIII, XIX ou XX da Belle Époque, ou ao medievo? Então, o patrimônio ele é fundamental não somente para a questão econômica, porque a gente ainda precisa descobrir claramente a importância do patrimônio histórico para a economia, como também fundamental para o pertencimento e a própria felicidade das pessoas, de todos nós. Então as pessoas têm que, eu digo muito claramente, um processo de amorização ao patrimônio histórico, amar mais a nossa terra e, consequentemente, nós estaremos amando mais as pessoas que são nossos companheiros de jornada nesse dado momento da história. Então, amar o nosso patrimônio, gostar do que nos antecedeu, porque é o único modo de ter um futuro mais humano. Eu percebo, Leônidas, que, Minas Gerais, aqui, por exemplo, eu viajei muito, muitos países fora, então eu conversava muito com as pessoas, perguntava se conhecia o Brasil e tal. Algumas pessoas falavam para mim: conheço Inhotim, eu vou para o Inhotim e volto". Agora eu acho um absurdo quantas pessoas em Minas Gerais que conhecem o Inhotim, a pessoa sai da Europa, dos Estados Unidos para vir conhecer um museu em céu aberto aqui e Uhum. volta. As pessoas estão aqui em Belo Horizonte, que é do lado, e tem pergunta, entra num lugar e pergunta: "Quantas pessoas conhecem o Inhotim?". Eu acho que isso se deve muito à especialização do Inhotim com relação à sua grandeza que oferece para o mundo. Minas é ainda preciso descobrir Minas, muito claramente está. Nossa, tem muita Minas para riqueza. Minas, eu costumo dizer, né, que é o primeiro objeto que temos que fazer. E o Inhotim, ele fez um marketing fundamental para o turismo e para a cultura, ele fez o marketing internacional. Observe onde que o Inhotim, por exemplo, nesse momento, você chega em Belo Horizonte, onde é que está a propaganda? No aeroporto de Confins. Olha só. Ele voltou o marketing para a internacionalização, porque ele é internacional, a arte contemporânea tem artistas do mundo inteiro. No entanto, o barroco também é internacional. Então o barroco também recebe muito fluxo de turistas, internacionais, sobretudo, Ouro Preto, que recebe um fluxo imenso, porque é patrimônio do mundo. É, Tanto que está vindo Vila Galé, o primeiro resort de bandeira internacional de Minas no Gerais, lá. tá indo para lá. Então eu acho que, Minas, e não só Minas, tá, o Brasil precisa de se internacionalizar como o seu maior elemento, que é a cultura. Eu costumo dizer, e isso sempre, que no mundo de experiência que você viaja para conhecer aquele país, é a cultura e nada mais que te oferece uma experiência verdadeira. A cultura é que te dá verdade, porque senão você pode fazer na porta do seu, o laptop e conhecer o mundo inteiro. É, porque aí você conhece, né. Agora, eu tenho escutado muito sobre a lei, uma lei agora do Paulo Gustavo. Como que vai ser? Vai abrir algum edital? Como que vai ser isso? Explica Nós pra vamos gente. abrir vários editais, o valor para Minas Gerais são 390 milhões, cento e poucos milhões para o audiovisual, ou seja, até inclusive para os podcasts e tudo isso que diz se relaciona com o mundo audiovisual, filmes, desenho animado, enfim. E teremos um recurso para as manifestações culturais todas, e sobretudo o da arte, né, teatro, a dança, a música, a literatura. E nós vamos abrir vários editais, não somente o estado de Minas Gerais, que nós temos 190 milhões, mas 200 milhões, entretanto, estão ou serão direcionados para os municípios. Então os Nossa, muito municípios vão abrir bacana, os seus editais, o estado vão abrir seus editais. muito bacana. Leônidas, eu queria ficar aqui conversando com você até amanhã, porque é uma aula, sinceramente. Mas agora a gente vai passar para um outro lado, que a gente todo mundo quer saber da vida pessoal também, né. Eu quando eu assisto uma entrevista, eu quero saber o que que o cara faz, tudo, mas eu quero saber a vida dele, como que ele vive, né. Não sei se vocês concordam comigo, mas nós vamos começar aqui com o Lude Sem Filtro agora, né. O Lude é sem filtro. E,
com tanto trabalho, Leônidas, que você trabalha muito, ele deixa, gente, as funcionárias dele enlouquecida, tá tudo louca, tá tudo de cabelo branco, porque ele trabalha demais, ele é um cara que a cabeça dele, você tá falando com ele aqui, já tá lá na frente, ele é foda. É, é assim, inexplicável. Eu trabalhei com ele muito tempo, Sim. eu sinceramente que eu tinha hora que eu não conseguia acompanhar o raciocínio dele não. Juro pra você, tô te confessando agora que eu não conseguia, porque ele está falando negócio, ele já tá lá na frente, é uma coisa assim, é surreal. Agora com tanto trabalho, como que você faz para cuidar das coisas do coração? Porque nem só de trabalho a gente vive, ainda mais no Mineirinho. Conta pra gente, Leônidas, como que tá isso? Eu sei que você é muito paquerado por aí, tá, gente? Ô, gente, a gente tá mudando, assim, de pau para cavaco aqui. Então, assim, falando da cultura, de turismo, um profissional incrível, super, assim, né, sem palavras para falar, mas todo mundo tem sua vida pessoal, e agora a gente vai falar um pouquinho disso. Eu sei, você é muito paquerado. Você acha que casamento é algo existe nos seus planos? Está nos seus planos? Ou você não, você é uma pessoa livre, você quer ficar livre sempre? Como que é isso? Hoje eu tenho pensado muito, refletido muito sobre isso, e outro dia eu li num livro que eu não me lembro qual, mas um de filosofia contemporânea, fala que nós estamos com receitas antigas para resolver problemas contemporâneos. Adoro. É, então assim, e aí Ai. o livro dá um exemplo, se você tem um remédio antigo, para curar uma doença, você acaba não tratando aquela doença, ela se espalha, e ainda tem efeitos colaterais. Então Hum. eu acho que, o casamento, ele é um modelo muito bonito, no entanto, eu acho que ele precisa de sair do entendimento de não ser uma prisão. Ele é uma aliança, mas ele não é uma prisão, nem de submissão, nem de atenção exclusiva, ou, assim, de querer ser ou juntar-se com o outro. Então isso eu acho que deve ser mudado, porque esse modelo de Esse casamento conceito. não tem jeito. Esse modelo e é um modelo que vem que funcionou, mas nesse mundo que nós vivemos hoje contemporâneo, com esse movimento da vida mesmo, da comunicação e de tudo, o afeto é fundamental para a vida humana. O amor é o fundamento da vida. Não existe vida feliz sem o amor. No entanto, o modelo deve ser repensado. Então, assim, eu acho que eu definitivamente não quero um casamento como uma prisão. Mas não dá, tem que ser livre, você tem que ser livre É, com alguém. é, Você tem que estar acompanhado, mas ser livre. é. Eu penso assim também, como você. É. Mas a Aí vida nos ensina isso e é as maturidade, é a seja tal da muta bem-vinda. é a tal da maturidade, gente, como a Que gente maravilha é que é isso. seguro agora, né, como a É, gente sabe de tudo que a gente é. quer, né, Outro é dia, Lúdia, eu tudo de estava subindo bom. a escada da minha casa, e aí, de repente, sabe aqueles insights que te dá de felicidade? E eu falei assim: "Gente, isso é maturidade". Tem um tempo já. Eu falei assim: "Seja bem-vinda, maturidade, muito obrigado por Nossa, pensar assim". Porque eu acho que você, deixa para trás muito sofrimento desnecessário. E aí você lembra que você sofreu e fez exatamente. gente sofrer por Nossa, para quê? pensamentos E equivocados. coisas É, pequenas, né, a gente nossa gente, a vida é tão simples, né, muito é muito simples. simples, a gente É, tem que entender isso, é. né. Agora eu tô vendo também que você tem se cuidado muito. Ultimamente você tá, assim, um gato, né, Leônidas, eu posso falar porque sou amiga, assim, Obrigado, né, ó. Mas obrigado. ele tá um gato. Que você tá fazendo? É ginástica, é dieta, assim, você tá muito feliz? Você acha que vem de dentro também para fora? Como que é isso? Como que é a sua alimentação, sua rotina nisso? Me conta também. Olha, minha alimentação eu mudei radicalmente na pandemia.
Eu acho que eu fiz um caminho totalmente inverso, realmente, porque eu acho que eu tive tempo de refletir sobre o que eu queria para a minha vida num determinado momento e para os próximos anos. E aí eu comecei a mudar radicalmente. Então, minha vida, ela é muito básica na alimentação. Por exemplo, de manhã eu como uma banana, 2 ovos. Depois eu levo um suco para o trabalho de beterraba, que eu adoro, com Gente, couve. eu vou interromper, porque mudou demais Mudei, quando eu trabalhava com ele. mudei. Gente, ele comia doce, era uma confusão a alimentação dele. Desculpa, Leandro, te interrompi, porque eu não aguentei. Mudei, mas eu até me Gente, é assusto. assim, é uma mudança radical. Ele é outra pessoa. Vocês não estão entendendo isso, gente. E eu estou entendendo. Acaba de contar, então. Não, e aí suco eu tomo suco de beterraba antes, mas de manhã antes eu tomo própolis todos os dias com cúrcuma, que é muito bom É, para para, a né, para imunidade, tudo. imunidade e tudo. E aí o meu almoço é o que eu sempre achei que eu não faria nunca, e criticava outras pessoas, assim. Carboidrato, legumes e carne branca. Então, isso é o almoço. À tarde, proteína, alguma coisa de proteína. Eu gosto muito do nude, sem fazer propaganda, mas sabe aquele nude que é de aveia? Ele Sei. é muito 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 bom e muito gostoso. Depois o jantar, assim, muito leve, uma E a sua salada, atividade física? Que você todos viaja os muito. Você, dias. toda cidade que você vai, você Eu faz tento arrumar uma não, não é toda academia. cidade não, não é toda cidade, porque realmente a agenda não Não dá. deixa. Mas aí eu procuro compensar no final de semana, mas às vezes eu viajo no final de semana, mas eu procuro sempre um hotel que tem uma academia, e às vezes eu chego 9, 10 horas. E uma coisa que eu acho que é a grande mudança, que você vai saber disso, é porque eu parei de beber, É. eh, É e só um e fumar. pouquinho, assim. Você fumava mesmo, Lembra? parou, lembro. Não, e hoje eu tenho pânico de Eu cigarro, também tenho. Não não gosto de consigo, cigarro, não. não Cheiro. consigo. Mas bebida, assim, de vez em Não, quando, de vez em pouquinho, quando um é copinho, só assim, mas vai, mas socialmente e assim, tal. muito Falar nisso, deixa levinho. eu botar mais um pouquinho aqui, É, só. mas ainda tem aqui, Ah, viu. mas só mais pouquinho. Então, mas assim, gente, eu falo porque igual tem pessoas que acham que quando você faz 50 anos, que a sua vida acabou. É, A minha nossa, vida está começando começou. agora e eu tenho certeza que a sua também, É, porque está começando de uma forma diferente, de uma forma inteligente, né? graças a Deus. Isso é muito bacana. Agora, dizem, muita gente em depressão, né? Dizem que o melhor antidepressivo são amigos. Você tem muitos amigos? Você acha que é isso que você compactua com essa ideia que amigos te faz ou não? Eu O que não, que você acha que é o compactuo, não. seu antidepressivo melhor, assim? Hoje, o meu antidepressivo maior, eu acredito que seja eu comecei no processo de fazer meditação todos os dias. Ai, gente, esse Então, cara tá no caminho direitinho. Quem te ensinou isso? pois é, Eles vão achar achou que eu tô louco, porque não sou eu. gente, é outra pessoa, tô conhecendo Leônidas aqui de novo. Nossa, mas um Leônidas muito melhor, né, gente. Mas fala da meditação aí, Leônidas, tô Todos interrompendo ele os toda hora. dias, absurdamente, assim, antes de dormir, 1 hora de meditação. Não consigo dormir Nossa. sem, de segunda a sexta, esteja viajando ou não. Isso é um objetivo que eu tenho na minha vida. E agora, a meditação, eu aprendi, mas olha só, eu fazendo meditação e eu tenho um acompanhamento com um nutrólogo que é Dr. Leônidas, meu nome, É seu xará. meu xará, que é sensacional. Então, assim, ele, eu acho que eu devo grande parte dessa mudança que eu tive no meu comportamento, porque ele é um integralista. Então ele tem, hipnose, constelação, então toda Você já umas fez esse negócio de regressão também? já, Você já já fez? fiz. Eu fiz absolutamente tudo nos últimos anos, assim, eu realmente quero entender ainda mais, mas a meditação foi realmente esse objeto Divisor de que, águas na sua vida. me fez pensar, parar, fechar os olhos, sentir a minha respiração e sentir que eu estou vivo e, sobretudo, que eu estou naquele momento. Acho que a meditação ela te traz para o momento presente. E a meditação é uma oração.
né, e eu mesclo junto com a minha meditação, a oração também. Eu acredito muito na espiritualidade, então eu tenho uma intuição muito aguçada e às vezes, Lud, assim, na meditação eu tenho respostas de várias coisas que vão acontecer, às vezes e eu estou desenvolvendo gente, realmente a meditação é uma coisa que você tem que desenvolver, sobretudo a meditação de compreensão, de aprofundamento intuitivo. Às vezes, a intuição vem na minha mão, outro dia ela veio com uma forma de WhatsApp, assim, Eu na minha tenho frente. isso Eu também. bati a mão, assim, para ver o que que estava, que era uma telinha de WhatsApp, uma frase: "Faça isso, 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 isso". Gente, Então isso e eu que acho que a meditação ela aflora. Eu sempre fui muito intuitivo, mas a meditação ela me equilibra para a vida e para a felicidade. E para cuidar mais dos afetos, porque ter amigos às vezes, você não tem qualidade de estar com seus ah, amigos. não dá, Então, né, também tem você lembra hora. que eu tinha uma casa cheia de gente? Lembro, eu vivia lá, né. É. Hoje a minha casa ela é mais É vazia, o ela tem seu pessoas que eu refúgio, né, trago meus também. amigos, É, mas é mais mais restrito. introspectivo. É. Agora, todos nós temos perdas. Qual que foi a sua maior perda? Minha mãe. Minha mãe foi a minha maior perda que me levou a um processo, de autodestruição pessoal. Você acompanhou. Eu larguei o trabalho, eu deixei tudo, eu fui para casa, eu me deprimi por 2 anos. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu virei alcoólatra Na época? na época, então e comecei a destruir os meus relacionamentos todos. Então, a morte da minha mãe, esse rompimento, ele foi muito brusco e eu acho que eu não estava Preparado. preparado interiormente para esse momento. Ninguém tá, gente, para Ninguém perder. tá, mas realmente a minha mãe quase me leva junto. E hoje eu falo com Nossa. isso, eu não gosto de falar isso, que eu digo assim: "A minha mãe não é culpada de nada, nem a morte dela. A vida me levou para esse lugar de autodestruição ou de depressão, mas a própria vida mesmo. E eu, sobretudo, uma coisa que vale para todo mundo, porque quando você está triste ou está num processo doloroso, não adianta ninguém falar nada, assim, é um Tem despertar jeito, interior, né. né. E teve alguma coisa que você deixou de falar para ela, que se ela tivesse aqui hoje você falaria? Ou não? Você sempre Não, eu falei muito com a minha mãe, eu falava de tudo. não E teve e nada que ficou para trás, assim, que você queria às vezes falar mais, fazer mais? Porque a gente, na verdade, gente, ficou você aqui. era muito carinhoso com ela, porque eu conhecia vocês É. 2. Ela conheci, mas eu perdi minha mãe e tinha coisa que eu queria ter feito com a minha mãe e não fiz, e ela faleceu. Então isso me dá uma tristeza muito grande hoje, sabe. Ô Lud, assim, isso me doeu muitos anos, assim, várias coisas. Hoje, eu acho que não há eu fiz o que estava ao meu alcance. Sinceramente, assim, o que eu podia, naquele momento da história da minha vida, com o que eu tinha, eu fiz. E a culpa de ter falado, ou de ter dito, ou de ter ido, claro que ela existe, várias coisas que você poderia ter feito, você poderia ter Evitar. uma Mas relação isso é melhor. Eu acho que natural, eu é a não vida. deveria ter brigado tanto com a minha mãe. Até mais complexo, porque a relação com a minha mãe era de amor e briga e ódio, era um negócio assim, É muito amor, quando tem era muito muito. amor é assim, é tudo muito intenso. É, O amor é intenso, gente, o amor é sofrimento. é, A gente quando ama, a gente sofre, é muito bom, mas é sofrimento, é. Então eu acho que né. eu não deveria ter brigado tanto com ela. Hoje eu a entenderia mais, e esse conflito eu senti falta desse conflito, você acredita? Mas sente, né. Até desse conflito, É. E seu pai? Já ah, refez a vida? Sua já. família, como que é? Me conta. Sua irmã, sua sobrinha que eu conheço também, como que é seu relacionamento com Vou eles? começar pela mais nova da casa, que é a Malu, né, Maria Luísa, que é o nome da minha mãe. Ai, gente, é mesmo. É. Essa é a filha Do do Tiago, Tiago, do isso. meu sobrinho. Aham. A relação, com a minha família e sobretudo com a minha sobrinha, melhorou muito nos últimos Ela é anos. apaixonada com você, É. né? E hoje eu sou Nossa, hoje é é, minha melhor amiga. ela é Só que fofa. até uns Ela 22 anos, era. Não, isso é fase também, mas era né? fase minha também, É, porque eu não a entendia.
né, eu não a compreendia É. como eu compreendo hoje. Hoje a gente tem mais sintonia. Então a relação da minha família sempre, sempre foi de extremamente ternura. Eu acho que a última briga que eu tive com a minha irmã, eu tinha 7 anos de idade e foi para ela brigando comigo para escovar os dentes. É o que eu lembro que eu briguei com a minha irmã. Mas você é muito família, sempre foi, né. E Eu família gosto, é o família é que a muito lindo, gente gente. é o que a gente tem de melhor, né, gente, é a Amanhã eles estão família. vindo para cá. Nossa, muito bacana, né. Já estamos com o Que cardápio pronto. que preciosidade quem tem e quem valoriza a família, porque muita gente tem, mas não valoriza, É. né. Mas é o que a gente tem de melhor. Agora vamos para um pingue-pongue mais ou menos. Esse aqui agora, eu vou te dar 2 opções para você escolher uma. Você, né, mão aberta ou pão duro? Pão duro. Pão duro? Ai Não não, sou Ludmilla. eu vivo hoje como se não tiver como não existisse o Eu amanhã. queria ser Ludmilla. Nossa, vinho ou cerveja? Vinho, Praia ou campo? campo, Razão ou emoção? emoção, Nó. Amor ou paixão? amor. Agora é o pingue-pongue, é uma palavra só também. Uai. Não entendi. Uai. Mineiro. Uai. Quais sou? Uai só exatamente. Turismo. Economia, Cultura. vida, Mineiridade. amor, Ouro Preto, Diamantina, Congonhas. Ui. emoção, Frango com quiabo. coração de mãe, Ai, ecoturismo. tendência, Gastronomia. Minas Gerais, Política. necessária, Amor. vida eu já disse, mas é vida. Medo. Sai pra lá. Um aprendizado. Amar a si mesmo, Um sonho. um Brasil mais justo. Quem você quer longe de você? Quem não é verdade? E quem você quer perto? Quem eu amo. Leônidas sem filtro. Tá aí. Tá, exatamente. E Lude sem filtro. Lude sem filtro. Você Bem, achou que é sem filtro? você Ou você você achou assim porque gente, eu não sou jornalista, né, eu sou isso aqui que vocês estão vendo, sem filtro, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que gosta de viver, uma pessoa feliz, eu acho que, enfim. Lude, você é tão verdadeira que você já nasce você é uma dicotomia, porque você é uma mulher bonita que se cuida, que se pinta, que é uma coisa das eras pré-históricas e tão contemporânea, mas você nunca deixa de transparecer, Lude, o que você é. Então você é verdade até no seu modo mais exuberante de ser, porque essa é Ludmilla pura. E é Exatamente, é a extremamente, realidade. eh, original, ou seja, você é verdade. É. Então é difícil não amar Ludmilla, porque a gente ama a verdade. Obrigada querido, obrigada. E nós estamos gente, eu estou muito triste, mas nosso podcast meu Deus do céu, é um presente para o Leônidas, gente, é um presente. Ó meu filho, antes de terminar. Para a gravação, para tudo. Você sabe quem que tá chegando aí? Escola Carneiro, artes visuais, olha só. Ai, lindo. Tainá, tá boa, Tainá trouxe um presente para o Oi, Tainá, secretário. obrigado. Olha isso! Espetáculo. Obrigado. Gente, que Gente, olha lindo! Gente, Olha isso aqui, ela é a gente. Tainá. Gente, é maravilhoso, ela é uma artista essa Tainá, viu? É brincadeira.
Gostou, secretário? Amei. Nossa! E Como é que- eu acho, Lud, a minha melhor versão. Tive 16 horas, né? Ela pra fazer. fez esse quadro em 16 horas. Ela é realmente uma artista. Dá um abraço. Ah! Obrigado, filha. Obrigado. Prazer. Lindo, lindíssimo. Tá? Lindíssimo. Muito bonito, muito bom. Um beijo você também, né, Só amiga? foi É uma das minhas patrocinadoras, a Escola de Arte. Olha só. Conta pra gente. 4 unidades. Em É. Belo Horizonte. Então você sabe que a Escola de Artes pode fazer projeto para a Lei Paulo Gustavo, né? Ai, Porque se e nós temos, você- sobretudo, quais que são- a formação é um dos eixos. Quais são os cursos que Então, a acontecem gente lá? tem lá pintura, Uhum, desenho e escultura. uhum, Agora também projeto de expansão. uhum. Uma escola voltada para habilidades comportamentais. E estamos no mercado há 22 anos. Que lindo. Quantas escolas que tem? Nós temos 4 em BH. Buritis, Alphaville, Lutz e Pampulha. E agora estamos para expansão para São Paulo e Brasília. Gente, viva Olha, isso aí. Viva ó. a arte! A Parabéns. arte, parabéns, Foi querida. aberto para vários projetos, tá? É isso aí, Maravilhoso. é isso Chamar aí. que a gente Sensacional. vai. Obrigada, querida. Parabéns. Obrigada. Muito viu? obrigado. Nossa, mas ficou lindo mesmo, Não, e uma Leônidas. escola que está aí no mercado, isso é tudo que a gente quer, né? Tá vendo? Porque vive da arte e do que a arte pode gerar também de transformação e, sobretudo, de economia, né? Ou seja, é muito bonito isso. Parabéns. Nossa. Gera emprego e cria artistas que também geram emprego. É uma cadeia imensa. Parabéns. E é isso, gente. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim Não, eu amei desse esse quadro, hein? episódio. Uai, olha isso. Você acha que eu vou né? Eu adorei, Lud. Ela falou que vai fazer um pra mim também. Eu tô assim, super animada, porque ficou lindo, né? Nossa, e Ela é eu tô uma com artista. cabelo, né? Olha É, só. mas você, eu sei. Se a gente não quiser esse trem, a gente corta tudo. Não tem problema, não. Minha vida não tem problema Eu nenhum. sei. E eu esqueci de perguntar se você tá namorando. Vamos falar aqui também. Uai, como que eu não pergunto se você não tá namorando? Não, no momento eu Você não. tá conhecendo só. Não, hoje, Lud, não fala conhecendo, fala contatinhos. Paula, minha amiga, ela fala isso. É. Contatinho aí. Que isso, Lud? Namoro. Careta demais, gente. É contatinho. Você tá com algum contatinho? Contatinhos. Gente, ele tá impossível com vários contatinhos. Gente, nosso episódio está chegando ao fim. Foi um prazer te receber, Leônidas. Essa Obrigado. aula de cultura que você nos deu aqui hoje, assim, foi assim muito rica. Eu sei como que sua agenda é complicada. Eu te agradeço assim imensamente mesmo. Você está aqui conosco, né? Muito obrigada mesmo. E, Lud, pena que são 50 minutos, sei lá, 40 minutos, né? Porque assim, nós 50 dois minutos. temos Gente, ia assunto ficar para uma aqui vida. até amanhã. Mas é Muito isso, obrigado. gente. Ativem o sininho, curtem. E outra coisa, gente, nos ajude a continuar com o Lud Sem Filtro no ar, porque não é fácil. Eu preciso de vocês se inscreverem no canal. E muito obrigada e até a próxima. Um beijo para vocês. Bem Muito mineirinho. obrigado, um beijo para todo mundo. É isso aí. Tell me why, tell me why, tell me why. Why can't we live together? Tell me why. Why can't we live together? Everybody wants to live together. Why can't we live together?